Estado de São Paulo, a gente tem então a pesquisa da Datafolha saindo ontem, mostrando esses dois cenários, né? O Gui consegue colocar na tela para mim? Então tem a disputa eleitoral com o Márcio França e sem Márcio França. Lembrando que o Miguel Stede, ele conversou com a gente aqui ontem, ele até adiantou que hoje, numa reunião que vai acontecer, inclusive, com Lula ali e Márcio França, pode ser que ele, de fato, retire a candidatura ao governo do Estado, se apresente como candidato ao Senado. A gente fica esperando por essa notícia agora durante o final de semana também. Mas, enfim, como que você vê? Porque fica bem nítido ali, né? Com Márcio França, então, 28, 16, 12, Márcio França com 16, Tarcísio 12, e ali a situação B sem Márcio França, daí realmente Fernando Haddad dá um salto, Rodrigo Garcia e o Tarcísio aparecem com a mesma ali, intenção de voto, o mesmo número. Sabe que o Miguel Stede, ele também, vou citá-lo novamente, conversando um pouquinho sobre o cenário político, ele sempre falou isso, né, que talvez fosse interessante Márcio França continuar como candidato ao Estado, porque dividia votos, né? E daí a gente não teria, talvez, Tarcísio avançando demais. Mas o Datafolha trouxe um cenário diferente, de Haddad avançando muito e Tarcísio ali mantendo a mesma proporção de intenção de votos. Enfim, podemos apostar que Márcio França sai? Seria melhor para Haddad? Como que você viu essa pesquisa? Eu apostaria que sim, Thalita. Eu apostaria que, inclusive, politicamente é mais interessante para o França. Se tentar um Senado e, nesse momento, se alinhar com a principal força, com a força política mais densa do país, que é o Lula. Então, como eu vejo, o Haddad é um intelectual de fato e, de muitas maneiras, é um professor que tem muita penetração com as camadas mais populares. Isso é raríssimo num único político. Você pode ser, ao longo da nossa história republicana, houve políticos que eram intelectuais de fato, gente que era muito capaz de formular, de elaborar teses, que tinha um nível de cultura muito amplo e tal, mas que não tinha penetração, não falava a linguagem do povo, tá? Para simplificar a coisa aqui. O Haddad tem essas duas coisas. Então, como eu vejo, o Haddad é um pacote completo nesse sentido. Ele é um intelectual de fato, ele tem muito torque intelectual, ele tem muita bagagem, ele tem muita cultura e é um cara que sabe falar simples. É um cara que sabe se comunicar com as massas, é um cara que ele sabe como se portar da maneira adequada em determinada situação. O principal ponto do Datafolha aí, que demonstrou, é a rejeição ao bolsonarismo e ao Bolsonaro. O Bolsonaro, como padrinho político em São Paulo, que tradicionalmente é um estado que ao longo dos últimos 30 anos elegeu tucanos para o governo do estado, desidratou de uma maneira espantosa mesmo. Então, de muitas maneiras, me parece que seria um arranjo tanto para a França quanto para a Haddad. O França, nesse momento, indo concorrer para o Senado e, sem dúvida, isso colocaria o Haddad ainda mais próximo ao governo do Estado. Não me parece, só para deixar isso claro, que o Haddad dependa da França para isso. O Haddad, mesmo com o França, como vocês viram aí, ele tem 28% e o França tem 16%. Isso é uma diferença bastante considerável, acima de 10%. Nesse contexto, qualquer diferença de 2 dígitos, de 9% para cima, é, enfim, uma diferença muito expressiva. Então, não acho que necessariamente o Haddad precise do França nessa medida. Mas seria mais inteligente para todo mundo envolvido com o campo progressista e que, portanto, está combatendo um projeto neofascista no país, que nesse momento o França estivesse no Senado, que você tenha Boulos levando o quanto ele puder para formar um parlamento mais progressista, que você tenha Lula na presidência da República e que você tenha Haddad no governo do maior estado do país. Então, eu acho que a coisa caminha como eu vejo. É claro, é um pouco cedo ainda, esses arranjos ainda precisam ser formalmente delineados, mas como eu vejo, a coisa se encaminha para esse lado. É isso que eu ia perguntar por último. Você vê essa pesquisa como consolidada? Você acha que é muito difícil o Haddad deixar de liderar essa corrida eleitoral? Historicamente, é o que eu te disse, Thalita, o PSDB sempre teve muita força, mas no estado de São Paulo, sendo totalmente realista contigo, fazendo uma análise não de quem efetivamente torce para o Haddad, eu declaro meu voto no Haddad, eu tenho interlocução com o Haddad, eu faço lives com ele com alguma frequência, e como eu vejo o Haddad é uma potência.
Não é porque eu sou fã dele, nem nada disso. É porque ele é, de fato, uma potência e eu acho que ele tem condição de fazer um governo, sobretudo para as classes mais empobrecidas, que é muito melhor do que os tucanos jamais fizeram. Sim. Agora, historicamente, o Estado de São Paulo vota no PSDB. O PSDB, apoiando o projeto do bolsonarismo, com todos os escândalos do Aécio Neves e tudo isso que aconteceu, desidratou demais. Então é difícil, a gente vai ter que ver o que vai acontecer ao longo dos próximos 3 meses, principalmente no período pré-eleitoral, para ter uma noção mais clara de como é que isso vai se organizar. A gente brinca, né, que em ciências sociais você não faz prognóstico porque as condições materiais ainda não estão dadas. Então é difícil fazer prognóstico, mas ao que tudo indica, e o Datafolha é um instituto sério que reflete a materialidade da questão, eu acho pouco provável. Eu acho que o Haddad deve seguir na liderança e principalmente se o França desiste da contenda, o Haddad deve ser eleito, talvez até em primeiro turno. Seguimos acompanhando as pesquisas também em São Paulo. César, sempre um grande prazer te receber. Muito bom conversar com você, viu? Muito obrigada pela disponibilidade sempre, pelo bom papo. Bom final de semana para você. Um beijo, até a próxima. Eu que te agradeço, querido. Um beijão. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Beijo.